a planilha análise de cobertura da equipe. Vocês vão usar sempre aqui, ó, a aba 3, tá? Que é a aba que você consegue editar praticamente todos os itens. Essa área aqui, ela não faz alteração, tá? Essas duas colunas aqui, elas não fazem alteração. O que você pode alterar é aqui, aqui, tá bom? Então, aqui, a principal coisa que você vai ver, primeiro ponto, qual é a tipologia do seu município? Ah, é urbano? Você vem aqui, parâmetro máximo do Ministério da Saúde, 4.000 pessoas, porque nós estamos analisando a equipe, certo? O parâmetro mínimo médio, geralmente é 50%, dá 53 ponto alguma coisa, mas você pode jogar 50%, tá bom? Então, aqui, 4.000, ele diz lá que são 750 pessoas para cada agente de saúde. 50% mais ou menos vai dar 400, porque o 400 é o mínimo que está lá no documento. Como os outros não tem dizendo a quantidade mínima nem máxima para os ACS, então você vai usar o 750 como máximo, porque na PENAB diz que é 750 máximo para cada agente de saúde, e alguns lá ele está especificando o mínimo, que tem uns que, se não me engano, Ribeirinho, o mínimo é 100, tá? E aí aqui você vai fazer a alteração da quantidade por equipe, conforme porque essa parte daqui não interfere nessa daqui de baixo, tá bom? Então aqui é só o parâmetro da quantidade da população atendida pela sua equipe, tá bom? Então eu creio que vocês conseguiram entender. Aí vocês fazem essa alteração. Eu vou deixar aqui como urbano, só para vocês terem uma ideia. Agora, depois que vocês fizerem a alteração nessa daqui, aí a gente vem para essa daqui. Qualquer dúvida, isso daqui está na PENAB, tá? Então vocês podem pesquisar lá na PENAB. Quanto à tipologia, nós já vimos lá na portaria 2979, e tem lá uma outra portaria que eu já também postei os materiais para vocês. Vocês dão uma olhadinha lá e faz só a alteração aqui para vocês terem uma base. Lá, se não me engano, naquele material tem alguns já dizendo o mínimo aqui, tá? Eu sei que o Ribeirinho é 100, é o mínimo, mas 750 sempre é para todos os ACS, porque está na PENAB. É o limite máximo por ACS. Então, aqui, o mínimo aqui, só para vocês entenderem, é porque é o mínimo aceito pelo Ministério. A ACS não pode ter menos do que isso aqui, tá? Se você tiver abaixo disso, significa que seus indicadores não estão bons. Então, aí tem que fazer uma alteração, tá? Então, por isso que tem que dar uma olhadinha lá no documento para ver a sua tipologia, para que vocês não venham cobrar alguma coisa do ACS que não está lá dentro. A maioria dos gestores não tem nem conhecimento disso, gente, mas está na PENAB e está nas portarias também. Então, vamos lá. Atividade que você vai fazer. Ah, eu tenho mais de 10 ACS. O que você vai fazer? Salvar essa planilha 2 vezes, tá?
E aí você vem aqui e edita número 11, e aqui vem número 12, e assim por diante, na segunda planilha, tá? Então, vamos trabalhar só com uma. Vamos dizer que nós temos até 10 ACS em uma equipe aí. Aí você vai pedir para seu ACS levantar todos os dados de cadastro. Aí você pode fazer de duas formas, porque tem ACS que tem cadastro no papel, mas ainda não lançaram no sistema. Então aí você faz 4 planilhas, se você tiver mais de 10 agentes de saúde. Se você não tem, isso aqui, gente, é para análise de dados, tá? Para vocês fazerem a correção do que é necessário. Quando a gente faz análise situacional, a gente vê todas essas questões para ver as melhores estratégias e os planos de ações de como que serão resolvidas essas questões. Então vamos lá. Eu tenho aqui, vamos colocar 5 agentes de saúde na minha área. Eu tenho que ter uma cobertura de 4.000, né? 5 agentes de saúde, vamos pegar uma calculadorazinha. Para dar 4.000, você vai precisar de 5 ponto alguma coisa agente de saúde, para você conseguir os 4.000 cadastros. Vamos colocar que aqui nós vamos ter 6 agentes. Então, eu vou jogar uns valores aleatórios aqui. 500, 300, 450, 750, 550, 230. Então, o que que acontece? Você tem aqui a quantidade dos seus agentes de saúde. Sua equipe toda tem 2.780 pessoas cadastradas, tá? Isso aqui é número de pessoas, não é número de residências não, tá bom? Então, você lançou, viu quantas pessoas tem, então para 4.000 tá faltando bastante, né? Mas ele aqui também te dá, ó, a porcentagem, ó. Esse agente número 1 aqui, que tem 500, do mínimo, ele já tem 125, ou seja, ele já passou do mínimo. Mas do máximo, ele tem só 66. Então, para essa equipe aqui, ele precisa atingir o máximo para que a equipe consiga alcançar os 4.000 cadastros, tá? O número 2 aqui, ó, ele está abaixo do mínimo, ele precisa aumentar urgentemente e ele está a 40% do máximo, que seria o que a equipe precisa. Outro ponto aqui que a gente tem que verificar quando você verifica o que os seus agentes estão fazendo constantemente, você está acompanhando, porque é acompanhar. Pedir para eles fazer, determinar que eles façam é uma coisa, acompanhar é outra. Então, você mensalmente, você está acompanhando a evolução do cadastro, você pode sentar com eles e falar assim, ó, vamos estipular uma meta, 10% de acréscimo de cadastro todos os meses para a gente conseguir atingir a meta necessária em 6 meses, vamos dizer. Então, você olha todo o cadastro dele
e você estipula a meta para que ele consiga alcançar. Se hoje nós temos uma meta de 4.000 para cada unidade, e aí você pega um dado desse aqui, você pode sentar com o seu agente e você fazer as contas. Abril é o prazo final, né? Você sabe que ele tem que atingir 750. Então aí você vai fazer uma continha para poder você ver quanto que você vai fazer de meta mensal para que ele alcance. Quando uma pessoa tem meta, ele vai correr atrás. Agora, a maioria dos acessos foram jogados nas suas áreas, não tiveram treinamento adequado, não tem meta mensal para ser atingida. Então, ele vai lá, faz e pronto, e não tem, para ele tanto faz como tanto fez. Porque não tem um objetivo. Quando você tem um objetivo, a coisa fica diferente. O comprometimento é maior. Quando eu entendo aquilo que eu estou fazendo e eu tenho uma meta, eu consigo desenvolver meu trabalho melhor, né? Então é uma dica que vocês podem utilizar com a sua equipe de agente de saúde. Esses outros dados aqui não nos interessam, porque nós estamos falando de cadastramento de famílias, tá? Então vocês preencham aí, façam as continhas, verifiquem com as suas equipes e definam metas para vocês alcançarem o cadastramento. Outra coisa que eu queria falar assim, que eu comecei a falar da planilha, né? A planilha para aqueles agentes de saúde que tem no papel e que tem no sistema. Você faz duas planilhas, pede para ele levantar os dados do que ele tem no sistema e o total que ele tem no papel, porque aí o que você vai fazer? O do papel ele tem muito, ele já alcançou as 750, mas só que no cadastro do ESUS ele só tem 500. Onde é que eu vou colocar esse agente de saúde? Dentro da unidade, lançando cadastro no sistema, né? Não adianta ele ir para a rua se o cadastro não está. Então eu tenho que focar para bater a meta. Mas eu não posso ficar sem visita. Não pode. Mas aí você vai colocar, você vai fazer uma planilha aí, um planejamento de atividades e vai colocar ele dentro da unidade mais dias na semana para que ele consiga alcançar essa meta de digitação. Não, nós temos uma pessoa lá na secretaria que faz. Essa pessoa não vai dar conta de tudo, não. Vocês vão pegar e ter que contratar mais gente. Exemplo que nós temos aqui. Nós temos 180 agentes, todos nós fazemos a digitação. E a gente ainda está abaixo do limite. Falta pouco para a gente alcançar a meta. Quando nós iniciamos o curso, nós estávamos faltando 25.000 cadastros. Essa semana foi atualizado o sistema, nós estamos precisando agora só de 3.000. Mas o que foi feito? Foco no cadastro dentro do sistema do ESUS. Ou seja, nós fizemos um pouco menos de visita na rua, porém nós lançamos tudo no cadastro para não perder esse cadastro, né? E aí a segunda etapa vai acontecer agora nos próximos dias. Dia 10 nós temos reuniões aqui de vamos fazer uma nova territorialização e ampliar as equipes que não tá atingindo os 750, tá? Esse teto máximo aqui é a média que o Ministério exige, não é o máximo não, tá? Porque o máximo vai depender da quantidade de agentes de saúde que você tem nessa equipe. Se você tem 10, o teto máximo dessa equipe aqui é 7.500. E aí você tem uma equipe de rural. O que você vai fazer? A equipe de rural, você pode pegar um modelo da rural adjacente, minha língua hoje está meio travada.
colocar como meta deles rural adjacente, e aí essa outra equipe que tem mais agentes de saúde vai fazer a compensação de cadastro que essa equipe de rural vai perder, para que vocês consigam atingir a meta. Bem, gente, essa é a aula de hoje dessa planilha. Vamos para a próxima.